Graças a Deus, estamos de volta agora com a segunda parte dessa nossa aula a respeito do bullying. No primeiro vídeo nós definimos aqui o que é bullying, tá? E nós vimos que o bullying é o oposto do amor. Quem ama não pratica bullying e quem pratica bullying não ama, tá certo? Nós vemos também que o bullying seguinte tem a ver com valentão, né? Tem a ver com alguém que quer briga, que gosta de amedrontar as pessoas. Nós vimos que o objetivo do bullying é trazer humilhação, é trazer intimidação e perseguição sobre a vida da pessoa. Vimos também que o bullying, né, os tipos de bullying que existe, que é o apelido, que é a agressão física e verbal, e também vem a difamação, e vimos que o bullying mais comum praticado hoje é exatamente o apelido. Vimos também que a maior causa de muito suicídio entre adolescentes e jovens é por causa de bullying. Eu até dei aqui alguns exemplos, né, nos Estados Unidos que aconteceu, até mesmo no Brasil, de pessoas que entraram nas escolas e mataram outras pessoas por causa de bullying, tá certo? Por causa de sofrimentos que sofreram. E nessa segunda parte desse vídeo, eu quero aqui trazer a respeito do bullying por dentro da Bíblia. Será que existe algum exemplo bíblico de bullying? Existe pelo menos dois, e eu quero estar lendo aqui, tá? Na Bíblia. O primeiro dele está em Gênesis capítulo 37, e nós vamos ler aqui alguns versículos. Esse texto vai falar sobre José. Nós sabemos que José era muito invejado pelos seus irmãos, e a atitude que os irmãos de José tomaram a respeito dele foi sim atitudes que pode ser caracterizada como bullying, tá certo? Então vamos ler Gênesis 37, versículo 18 e 19 primeiro, que diz assim: E vieram e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Então a gente vê que quando José foi enviado, né, pelo seu pai aos seus irmãos para levar mantimento para eles, eles de longe, quando eles viram José, eles começaram a zombar de José. E o bullying é exatamente isso: é zombar, é tirar sarro, é escarnecer, é zoar, é humilhar mesmo a pessoa. E José, a gente sabe que Deus havia mostrado para ele através de sonhos que ele haveria de governar sobre a sua família, né? E os seus irmãos, quando ficaram sabendo desses sonhos que Deus havia dado para José, começaram a zombar dele. Olha lá, já veio o sonhador mor, né? Ó, o grande sonhador e tudo, a debochar, né? Porque o bullying é exatamente isso, é o deboche, né? É debochar da pessoa por uma característica que aquela pessoa possui. E o versículo 25 a 28 vai nos dizer que quando José chega até eles, eles pegam José, tiram a túnica de José, né, que José havia ganhado de seu pai, e jogam José dentro de uma cisterna que estava vazia, né? E com certeza José, quando foi lançado ali, ele se machucou. E o bullying é exatamente isso. O bullying envolve também a agressão física, né? Envolve o apelido, né? Que é o deboche, a zoação, o tirar sarro da cara da pessoa, a humilhação, e envolve também a agressão física. E os irmãos de José aqui praticaram o bullying para cima de José, lançando ele dentro daquela cisterna vazia, né? E ali José, a Bíblia diz que ele chorou, que ele gritava os irmãos dele, e os irmãos dele não estavam nem aí para ele, porque o bullying é exatamente isso. O bullying humilha a pessoa, o bullying joga a pessoa para baixo, o bullying oprime a pessoa e não liga para o estado psicológico da pessoa. E quando a gente vai ver no texto, esses irmãos de José pegam ele da cisterna depois e vendem ele para uma comitiva de ismaelitas que estava partindo para o Egito. Então a gente vê que esse exemplo aqui é um exemplo claro de bullying na Bíblia. Exemplo claríssimo. Um outro exemplo de bullying na Bíblia está localizado em Segundo Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2,
Segundo Reis, capítulo de número 2. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 23. Segundo Reis 2, 23. Só um momentinho. Eu abri em primeiro Reis, é segundo Reis, capítulo 2, verso 23, que diz assim: Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles homens. E foi-se dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Você pode me perguntar, Renan, de que esse texto está falando? Esse texto está falando do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, nesse texto, ele tinha acabado de presenciar, né, no capítulo 2, Elias subindo ao céu num redemoinho, tá? Ele tinha acabado de presenciar Deus transladando Elias para si, e a partir dali Eliseu assume o lugar de profeta que era de Elias. E a Bíblia diz que sobre Eliseu pousou porção dobrada do Espírito que havia em Elias. E Eliseu aqui tinha acabado de fazer um milagre, né? Curado uma fonte de água, que era águas más, né? Eliseu, usado por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, tinha acabado de vir de um milagre que ele havia realizado, né? Trazido cura a uma fonte de água e para que aquelas águas pudessem regar a terra, fazer a terra frutífera. E quando Eliseu está voltando depois desse milagre, a Bíblia vai dizer nessa passagem que alguns homens pequenos, né, e dá a entender que era uma multidão grande, né, era um bom número, começou a tirar sarro de Eliseu, começou a zombar de Eliseu, chamando Eliseu de careca, né, zoando a cabeça, né, de Eliseu. Eliseu não tinha cabelo, né, e eles começaram a zoar Eliseu por isso, a tirar sarro de Eliseu, a zombar de Eliseu. Sobe careca, né? E a Bíblia diz que Eliseu ficou incomodado com isso, porque o bullying é exatamente isso, é zombar de uma característica que uma pessoa tem. Se uma pessoa é careca, se coloca apelido na pessoa e zomba daquela pessoa porque ela é careca. Se a pessoa é gorda, se coloca um apelido naquela pessoa e zomba aquela pessoa porque ela é gorda. Se ela é magra, do mesmo jeito. Se ela é alta, do mesmo jeito. Se ela é pequena, também do mesmo jeito, né? Inclusive aqui as pessoas que estavam praticando bullying para cima de Eliseu, a Bíblia diz que eram tudo pequenos, que dá a entender que eram anões, né? Que eram anões. Não tinham nem tamanho e estavam querendo zoar Eliseu. E o texto diz que Eliseu se incomodou com isso, olhou para trás e amaldiçoou eles no nome do Senhor. E a Bíblia diz que apareceu uma ursa e devorou 42 daqueles homens pequenos. O que eu quero mostrar com isso? Que o bullying incomoda as pessoas. Ninguém gosta de ser zoado. Ninguém gosta de ser humilhado. Ninguém gosta de ser provocado. O bullying é exatamente isso, tá? Então esses dois exemplos bíblicos são dois exemplos muito bem colocados na lição para nós entendermos o que é o bullying. Agora o que fica a questão é a seguinte: eu sofro bullying ou conheço alguém que sofre, o que eu devo fazer em relação a isso? Ora, eu disse na primeira parte do vídeo que o bullying é muito comum nas escolas, né? Principalmente em salas de aula. Se você sofre bullying numa sala de aula, o aconselhável é você procurar o professor ou a professora, né, para solucionar aquele problema. Ou procurar o diretor ou a diretora da escola e relatar, né, denunciar, porque o bullying é uma violência. O bullying é violência e precisa ser denunciado, né? E também dizer para determinada pessoa que está praticando bullying, falar, ó, eu não gosto desse tipo de brincadeira, eu não gosto desse tipo de apelido, eu não te dou liberdade para zoar comigo dessa maneira, não te dou para fazer esse tipo de brincadeira comigo. Então, eu quero que você pare, eu quero respeito e acabou. Se o bullying é praticado na rua ou na igreja, né, ou em qualquer outro lugar, o aconselhável é que você procure o pai ou a mãe de determinado adolescente que está praticando bullying e denuncie para o pai ou a mãe.
Se é na igreja, procure a liderança dos adolescentes, procure o pastor da igreja e denuncie, fala, ó, determinada pessoa está praticando bullying comigo, eu já pedi para parar e ele não para. E a liderança vai procurar os pais, vai procurar conversar com a determinada pessoa que está praticando bullying. O que nós não devemos fazer é concordar com a prática e ficar quieto. Isso não podemos fazer, porque isso gera consequências, até mesmo consequências irreversíveis. Então, o bullying é uma realidade, precisa ser combatida, tá? Precisa ser combatida e precisa ser rejeitada no nosso meio. No meio do povo de Deus não pode haver bullying, tá? Pode haver brincadeiras saudáveis, sim, pode haver, né, num termo mais juvenil, zoeira saudável, sim, mas a partir do momento que ultrapassa o limite é preciso brecar, é preciso dar um stop, tá certo? Então, diga não ao bullying, não pratica bullying, e se você conhece alguém que pratique, converse com ele, ore por ele, fale para ele que isso não é bom, que Deus não se agrada disso, tá? Que isso é o oposto do amor e isso não vale a pena, tá certo? Então, adolescentes, que Deus abençoe a vida de vocês, tá certo? Eu tenho certeza que vocês conhecem um pouco sobre esse assunto, né? Então, vocês estão aprendendo nessa revista diante de todos esses assuntos, justamente para aprender a se posicionar, para aprender a se posicionar, tá certo? E evitar muitas coisas que precisam ser evitadas. E o bullying é uma delas, tá certo? Respeite o seu próximo, respeite o seu colega, respeite seu irmão em Cristo, respeite as suas diferenças, tá certo? Se você é magro, pesa 50 quilos, glória a Deus, não zoe quem pesa mais, tá? São zoeiras que machucam o íntimo da pessoa, que trazem tristeza, que traz solidão, tá? E que pode até trazer o suicídio. E isso é muito perigoso, tá? Respeite as diferenças. Se você é bom numa coisa e o outro não é, respeite, né? Ensine ao outro aquilo que você sabe, com humildade, com sinceridade, tá certo? Diga não ao bullying. Que Deus abençoe em nome de Jesus.